Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Eu quero agradecer a sua audiência e dando continuidade aos primeiros programas desse ano de 2013 que nós separamos para que você possa curtir com a gente os melhores momentos da última temporada. Hoje você confere com a gente, dando início a essa retrospectiva, uma entrevista com a doutora Elaine Ribeiro. Ela veio até a Faculdade Católica de Santos, ela é lá do Rio de Janeiro, e ela esteve conosco, recebendo a equipe do programa Destaque Portuário, para falar com a gente sobre direito do petróleo e gás, energia na era do pré-sal. Um tema tão em voga, um tema tão presente no nosso dia a dia, e que você confere com a gente agora aqui no programa Destaque Portuário. Esse ramo hoje, ele trabalha um ramo de direito público, ele é analisado sob um viés que é obrigatório, um viés constitucional. Você necessita hoje criar uma série de links com direito administrativo global, direito internacional público e privado. Você necessita muito também, principalmente na área de comércio exterior, trabalhar com a parte ligada a regras de conexão, regras de internacional privado, justamente para permitir o profissional que trabalha no setor de petróleo e gás, de direito do petróleo e gás, que ele possa também, ao realizar um contrato no setor, ele ter uma visão mais abrangente também, tanto do aspecto interno como do aspecto internacional. E hoje eu tenho visto que tem crescido vertiginosamente o número de BITs, que são tratados internacionais bilaterais, que têm trabalhado na área nacional e internacional uma série de investimentos que estão sendo trazidos para o Brasil com esses novos investidores estrangeiros. A nossa nova Rio Oil & Gas, que vai acontecer agora em setembro, eu tenho observado que a feira tem recebido cada vez mais estandes vindo da Coreia, da Noruega, novos players que antigamente nem ouviam falar do Brasil, nesse setor de EIP, de exploração e produção de petróleo e gás, estão vindo para o Brasil para trabalhar nos segmentos de upstream, de downstream e de midstream. E Daniel chama a atenção também do mercado de trabalho, justamente também para que ele se aperfeiçoe na área também de downstream com base na nova lei do gás. Nós observamos que essa lei traz novas figuras de agente produtor, de consumidor, de autoimportador, e ela tem permitido também, com essa abertura desse novo mercado, que também foi flexibilizado graças às novas legislações de pré-sal, que novos profissionais se aperfeiçoem no setor ou da engenharia ou da logística, criando também novas oportunidades de trabalho segmentadas, né? Nesse setor, nós temos trabalhado no sentido de analisar as cláusulas de responsabilidade civil, ensinar para o investidor estrangeiro como é a nossa responsabilidade civil objetiva e subjetiva no âmbito contratual, preparar também o nosso investidor internacional e adaptá-lo às legislações ambientais que nós temos aqui no Brasil, que são extremamente rigorosas, e isso assusta muito o mercado estrangeiro, tá certo? Até porque aqui no Brasil nós estamos trazendo uma modalidade que é o contrato de partilha, que já era um contrato que já era trabalhado em Angola, em outros países africanos, e também uma modalidade que nós vemos que também tem um viés norueguês, nós estamos trazendo aqui para o Brasil, mas de uma forma bem brasileira. Nós adaptamos algumas cláusulas ao que era geral no mercado internacional e outra nós criamos, vamos dizer assim, adaptando ao nosso interesse público. Porque na realidade, hoje na área de contratos de partilha, o Brasil está saindo na contramão do que a gente vê no mercado global, né? Porque a União ela está retornando para agir no papel de direção desses contratos através dessa empresa Pré-Sal S.A.
pré-sal ele é visto, né, até pelo mercado internacional, como é colocado o Brasil como um novo Eldorado, né, um local paradigma. Tem gente que chama até o pré-sal não mais do ouro negro, mas do ouro amarelo, porque é um óleo de origem mais leve, ele tem um baixo teor de enxofre, de API também, 28,5, e ele trabalha com um serviço exploratório que é muito mais custoso. Ele necessita de uma tecnologia avançada, que o Brasil também está sendo pioneiro nesse setor hoje, junto com a Petrobras, porque com essa nova legislação do contrato de partilha, a Petrobras ela pode ser contratada como operador único de uma exploração de pré-sal, se assim o Conselho Nacional de Política Energética direcionar, ou ela pode participar de um consórcio, de uma licitação, com uma participação mínima, né? Que é o que a gente espera que aconteça com mais continuidade no mercado brasileiro. Nós temos visto também que um tema que tem ensejado um grande problema hoje no mercado internacional é que nós aqui no Brasil não estamos dando uma continuidade às licitações nesse setor. E o investidor estrangeiro está sedento por produzir e acompanhar a questão do conteúdo local aqui no Brasil, porque ele tem visto que o pré-sal ele está sendo explorado pela Petrobras, já nesse campo pioneiro, e a Petrobras já está retirando uma média de 71 mil barris dia, e de abril para cá está havendo um crescimento nessa retirada desse pré-sal, desse óleo desse pré-sal. Nós temos capa de gás, nós ainda não mapeamos todas as reservas, então a tendência é, com a comprovação dessas reservas, que o Brasil também cresça no ranking de maiores produtores a nível internacional, até pelo aquele índice, aquele ranking da OPEP. A tendência é essa. O Brasil está sendo visto como um novo grande produtor de petróleo e de gás natural. Nós também hoje aumentamos o nosso consumo de gás natural na nossa matriz energética. Ela que antes era 4, 5%, já passou de 10% na nossa matriz energética, junto com a utilização de energia eólica e outras modalidades. Eu tenho observado então que essas novas tecnologias que estão sendo trazidas pelo pré-sal, o pré-sal então ele está permitindo que você amplie o investimento no setor, trazendo novas empresas, novos equipamentos para serem produzidos aqui no Brasil. Claro que a empresa que participa de uma licitação do setor, uma empresa estrangeira, ela vai ser obrigada também a montar a sede dela com base nas leis brasileiras. Esse é um grande problema para o mercado estrangeiro, porque como várias leis se modificaram agora, saíram agora há pouco tempo, eles vão ter metas a cumprir em curto prazo. Por exemplo, nós iniciamos uma política de mudança climática, que daqui a pouco tempo o mercado brasileiro e o estrangeiro que entrou no nosso mercado vai ter que também começar a trabalhar para reduzir esses efeitos dos gases, né, de efeito estufa na nossa atmosfera. Então hoje nós temos um uso também muito extenso de energias renováveis no setor também brasileiro. Justamente porque na área de pré-sal, essa capa desse gás que é retirado desses campos, nós vamos também reaproveitá-lo e dar uma utilização mais eficaz para evitar a queima desse gás na atmosfera. A ideia é essa, por isso que nós estamos a cada dia que passa investindo em tecnologias da engenharia, da geologia, buscando também, ao utilizar esse produto na retirada da plataforma, nós também possamos dar uma sustentabilidade, um uso dessa própria plataforma, que ela possa se sustentar em energia com esse reaproveitamento desse gás natural.
dando continuidade aos programas dessa última temporada, nós queremos trazer para você uma entrevista com Carlos Ambrosio. Carlos Ambrosio, que é diretor da Veritas Logística, e ele trouxe para a gente uma aula sobre gestão logística, para a gente um pouco sobre essa visão da importância do planejamento no comércio exterior. Você confere com a gente essa entrevista agora também. Eu acho que a logística ela já tem que começar a partir do momento onde já tem algum tipo de conversa entre o comprador e o vendedor. Eu acho que nesse momento já tem que se introduzir já o profissional dessa área, já tem que introduzir o gestor. Tá? Então o gestor, nesse momento, quando já tiver as duas partes, o que as partes querem fazer, o que quer comprar, o que quer vender, a partir daí a gente já vamos olhar, observar qual é o Incoterm que vai caber dentro dessa negociação. Tá? Então a gente já vai começar a fazer o estudo, já planejar qual é o Incoterm, qual é a forma de pagamento, como que vai ser feito o câmbio, tá certo? Desse produto, dessa mercadoria. Isso tudo, quer dizer, até na negociação do próprio comprador e vendedor. Pré-embarque. É o pré-embarque. Esse pré-embarque ele é muito importante para o pós-embarque. Porque se você não fizer um pré-embarque muito bem planejado, o teu pós-embarque pode estar prejudicado. Está cheio de carga no porto, a gente bloqueada que o problema é que a pessoa só pensou naquilo no pós-embarque, né? Porque o que acontece? Geralmente os exportadores ou o importador, ele começa a se preocupar com o produto dele quando chega no porto. Ou no caso de importação. No caso de exportação é quando chega lá, ele vai começar a se preocupar. O trabalho que a Veritas faz, que nós aprendemos, trazemos como um know-how, é o quê? É se preocupar no pré. Fazemos todo um planejamento no pré, para quando for o pós, vai ter um sucesso. Não estou falando que não vai ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de preocupação. Mas quando você planeja muito bem essa caminhada dessa carga, o pós, ele com certeza ele é mais de 90% de sucesso. Quando você começa a falhar aqui, já no começo, o teu final aqui já está prejudicado. Então, quando a gente começa já ter o conhecimento, que já tem uma negociação entre essas duas partes, a gente já começa a planejar, a gente já começa a ver qual é o tipo de transporte marítimo melhor a utilizar, se é o marítimo, se é o aéreo, caso se for de um continente a outro, ou aqui o rodoviário, se for no Mercosul, qual é a melhor forma de fazer esse transporte. Tá? Depois disso, qual é a melhor forma? Qual o tipo de container? Se é o de 20, é o de 40, dependendo do tipo da carga. Qual o melhor porto de chegar aqui? Se é em Santos, se é em Itajaí, se é no Rio de Janeiro, se é o porto de Suape. Qual é o que fica melhor logisticamente em questão de transporte terrestre para se chegar melhor à porta do cliente? O transporte da carga, eu acho que ele é, na verdade, ele é a consequência daquilo de tudo que você planejou. O planejamento logístico, ele já começa depois que já ter negociado entre as duas partes, importadores e exportadores. Eu acho que você tem que observar muito a localidade, eu volto a dizer, a localidade onde essas cargas vão, né? De repente o cliente ele não tem um local para armazenar, então fica viável ficar aqui, vamos falar no caso do Porto de Santos, fica viável ficar aqui no Porto de Santos, algum armazém aqui, ou fica mais viável levar para São Paulo em algum armazém mais próximo. Então tudo isso é conversado, tudo isso é exposto ao cliente e a gente, através dessas colocações, a gente consegue traçar uma linha melhor para que ele possa ter também acesso à sua carga, assim quando ele precisar, com a devida urgência do seu produto, né? Eu tenho um cliente que ele é de Piracicaba, então ele traz muitos rolamentos, esse tipo de coisa. Então, como lá Piracicaba hoje está tendo uma empresa da Hyundai e está indo várias empresas, então esse mercado lá está crescendo. Então, muitas empresas estão utilizando de peças para poder fornecer essas empresas que estão indo para lá. Então, isso também é colocado. Fica viável ir para lá? Não, é melhor ir para lá, né? Fica mais próximo da sua fábrica para você produzir o seu produto final, né? Ou se não, dependendo do contrato que ele faz, não vem nem marítimo, né? Vem um aéreo
porque ele é mais rápido, apesar que o custo dele é um pouco maior, mas devido à necessidade, vem pelo aéreo, para ele poder ter mais acesso a esse material dele com mais rapidez para poder chegar ao produto final. Não desista. As dificuldades elas vêm, mas as dificuldades elas são para ser passadas, são para ser rompidas. Então, você que está começando a sua empresa agora, não pare nas dificuldades, porque as dificuldades elas vão acabar te promovendo, vão acabar promovendo maturidade na profissão ou na sua atividade, vai acabar promovendo em você visão, né? Você vai acabar te fazendo, a te tornar a um especialista naquilo que você se propôs. Então, você que está começando agora, não pare, se anime, vá em frente, não desista e você vai ter o sucesso. A próxima entrevista que você confere com a gente é com o Dr. Fábio Gentil. Ele é um amigo, ele é advogado maritimista e ele possui anos de experiência na área da navegação. E foi muito importante a presença dele recebendo a equipe do Destaque Portuário no seu escritório aqui em Santos, porque ele tem muito conteúdo, ele tem muita bagagem, ele tem muita experiência. Hoje ele tem atendido o mercado como um todo e realmente eu tenho certeza que você vai curtir. As informações que ele passa, a visão dele de direito, a visão dele de experiência, a visão que o Fábio pode passar para o mercado. Realmente você confere com a gente, uma entrevista que para nós foi uma honra estar lá com ele. O Fábio é um amigo e eu queria que você conferisse agora os melhores momentos dessa entrevista com o Dr. Fábio Gentil, que foi Destaque Portuário na última temporada. Hoje eu te respondo que é ser um advogado multimodalista, um advogado da área do direito dos transportes. Nós temos, a maioria dos meus clientes hoje são agentes de cargas, empresas da área do transporte em geral, empresas que atuam na aviação, atuam no transporte rodoviário, ferroviário. Então, eu te diria o seguinte, o advogado da área de transportes é alguém que precisa ter a mente aberta, porque nós temos uma dinâmica legislativa enlouquecedora, né? Diariamente nós enfrentamos uma série de mudanças de normas, de posicionamentos, de procedimentos. Então, o advogado maritimista tem que estar com a mente aberta para essas alterações, o advogado multimodalista tem que estar com a mente aberta para isso. E precisa também ter uma visão ampla do negócio do seu cliente. Então, conhecer da parte fiscal, conhecer da parte documental, conhecer a essência do negócio do cliente. Então, é uma advocacia especializada, mas não é uma advocacia isolada. É uma advocacia que exige que você tenha uma visão completa do negócio do seu cliente. O que torna o que já é uma área difícil, torna ainda mais difícil. Mas é muito compensador, né? Nós temos tido uma boa penetração de mercado, estamos sendo, graças a Deus, bem reconhecidos no mercado como advogados atuantes nessas áreas. Então, tem sido muito compensador. A nossa legislação mesmo, né? Ela é muito pobre em relação a isso. Eu, particularmente, defendo a existência de um código de transportes. Eu acho que já poderia codificar, nós temos condições de codificar essa legislação. Hoje nós temos uma legislação esparsa, muito difícil de você conseguir concatenar as ideias. A própria questão da hierarquia normativa ela acaba sendo ferida todos os dias. Nós temos instruções normativas tratando de questões que seriam, na verdade, de competência de lei federal, e ordens de serviço, instruções, portarias. Então, hoje é muito difícil do operador do comércio exterior ter 100% de certeza que ele está fazendo a coisa certa. Então, essa é uma das... É engraçado, né? A gente vê o problema, mas ao mesmo tempo não foca no problema. Né? Então você consegue enxergar a oportunidade. E eu vejo que essa área do direito multimodal só tem a crescer. Só tem a crescer. Os agentes de cargas eles têm impulsionado, né, nosso comércio exterior desde 1990, quando o processo de containerização no Brasil tomou corpo, definitivamente. E de lá para cá a gente vê uma crescente, num passo ainda um pouco lento, mas estou bastante entusiasmado. Não, eles são grandes players e parceiros dos armadores, né? Exatamente. Eles fizeram muitos negócios. Eu acredito o seguinte, do ponto de vista acadêmico e profissional, a gente trabalha sempre com uma crescente. Né? Você começa com cursos locais, depois estaduais, nível nacional, e chega um momento que você precisa dar um salto quântico, você precisa se diferenciar. Eu fui muito afortunado durante a minha carreira. Né? Realmente, Deus tem posto as mãos, eu vejo realmente as coisas acontecendo de uma maneira muito especial. E eu digo afortunado porque
não são todas as pessoas que têm esse tipo de oportunidade. E eu acho que fiz bom uso dessas oportunidades. A Lloyd's Maritime Academy é reconhecida mundialmente como uma das escolas top 10 mundiais no âmbito do direito marítimo. Lá eu tive a oportunidade de encontrar com pessoas que são, com autores que são os formadores de opinião em nível mundial do direito marítimo. E tive a oportunidade de discutir neste nível questões que ainda hoje são difíceis, questões que ainda hoje no Brasil não se tem uma definição. Por exemplo, limitação de responsabilidade, aplicação ou não de certas convenções internacionais, o papel dos clubes de P&I, seguros internacionais. Então foi uma experiência fenomenal. Na verdade, eu tive 2 vezes na Lloyd's Maritime Academy e nessas 2 oportunidades eu te digo que foi muito enriquecedor. Hoje eu tenho um planejamento de fazer o meu mestrado também fora do país e incentivo, né, todos que tenham esse desejo, porque isso amplia os teus horizontes. A gente acaba, invariavelmente, a gente acaba moldando o entendimento a respeito de certos assuntos baseado naquilo que você vê localmente. Quando você tem acesso a um conhecimento de fora, a gente está falando de uma cultura que é a formadora do direito marítimo, né? Sim. Quando você tem acesso a isso, amplia a tua visão. Isso faz com que você tenha uma visão diferente dos processos internos. Você acaba enxergando certos detalhes que quem está de dentro não vê, né? Então aquela visão do terceiro é muito importante. E assumir essa visão através de um curso internacional me ajudou muito. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, ela promove anualmente delegações que vão a feiras na China, são feiras de negócios, e a Câmara oferece para os seus membros, para os seus associados, todo o suporte para que essas pessoas possam realizar negócios na China. Fazer negócios com a China não é fácil, não é simples. Algumas pessoas sofrem grandes prejuízos por fazerem negócios com a China de uma maneira errada. Então a Câmara tem oferecido para os seus associados esse tipo de suporte. E dentro desse contexto, como o nosso escritório, como o meu escritório tem essa visão de fazer negócios com a China, nós nos aproximamos da Câmara e temos tido uma parceria muito saudável com a CCIBC. É interessante que algumas origens, como Estados Unidos, Europa, são mais fáceis de serem exploradas, até por uma questão da língua. Um dia eu estive numa palestra do presidente da CCIBC, o Sr. Charles Tang, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse assim, que antigamente ninguém fazia negócio com a China porque a China era muito longe e porque ninguém fala chinês. E ele falou, engraçado, a China continua longe e ninguém fala chinês ainda. Então por que se faz tantos negócios com a China? A resposta é muito simples, porque é altamente lucrativo e porque os produtos chineses têm se tornado muito bons. Aquela ideia de um produto chinês é um produto de baixa qualidade é uma ideia totalmente equivocada. Basta que você veja as grandes marcas, quase que a totalidade, a produção ocorre na China. Quando não é na China, são países próximos, mas a China tem uma participação fundamental nisso. A China é a grande fábrica do mundo hoje, né? Então, por que a nossa escolha como escritório, como advogado, por que esse interesse pela China? Pela dificuldade, né? Eu tenho aprendido que o que é fácil, todo mundo faz. Então, vamos tentar fazer o difícil, né? Apesar que depois que você aprende, o difícil fica fácil, né? Sim. Então, de certa maneira... Fica mais difícil. De certa maneira, ninguém faz o difícil, né? Todo mundo faz o fácil, porque depois que você aprendeu, ficou fácil. Mas nós buscamos essa proximidade com a China por uma questão mercadológica. Realmente, o mundo se interessa pela China e é muito complicado você fazer negócio com um país que tem um sistema jurídico totalmente diferente do nosso. Apesar de ser direito continental, da mesma forma que nós temos aqui no Brasil, mas a forma de enxergar um contrato é totalmente diferente na China, né? Para o chinês, um contrato é como um casamento, né? Você conhece a sua esposa, primeiro ela é sua namorada, e aí vocês vão se conhecendo, e aí, num certo momento você decide casar.
Só que depois de 5 anos, ela não é a mesma pessoa com quem você casou inicialmente. Ela é aquela pessoa com quem você casou com 5 anos de experiência. Então ela é outra pessoa, na verdade. O chinês enxerga as relações contratuais dessa mesma forma. O contrato ele não é estanque, o contrato é dinâmico. Então eles permitem uma maleabilidade do contrato que não condiz com a nossa cultura. Então o ocidental, em geral, ele sofre muito para fazer contratos com a China porque não consegue entender a cultura chinesa. Tanto que essas viagens para a China, elas foram justamente para isso, para que eu pudesse ter uma visão local, uma experiência de como um chinês trata, como um chinês conduz as suas relações negociais. Então eu diria até isso, quem quer fazer negócio com a China, vá à China. Sim. Vá à China, senão não tem como. Na última temporada também entrevistamos Marcelo Messiano. Marcelo Messiano ele tem 25 anos de navegação, com experiência trabalhando diretamente com transportadores marítimos, realmente na casa dos armadores. E essa visão realmente veio a brilhantar o nosso programa, com o seu histórico, com a sua atividade, onde nós podemos ver mais um profissional que é destaque portuário. Bem, Daniel, o início é como todo aquele garoto curioso que começa como office boy, querendo saber de tudo o que está acontecendo. E eu me lembro que nos meus primórdios ali, 25 anos atrás, nós começamos ali aprendendo de um departamento, do outro. Eu me lembro que eu participava, fazia o meu trabalho. Assim que eu encerrava as minhas atividades, eu sentava com alguns dos colegas para entender aquilo que eles estavam fazendo. E assim eu fui crescendo, fui adquirindo conhecimento, e esses 25 anos, realmente, a conclusão disso tudo, onde me abriu realmente os olhos, foram algumas viagens internacionais, principalmente em portos europeus, onde eu pude entender um pouco mais do outro lado da história. Foi um período bastante interessante e um período de bastante aprendizado. E continuo sendo ensinado até hoje, né? A gente nunca para de aprender. Daniel, parece brincadeira, mas em 1986 eu participei numa organização de um evento, ali como garoto, participando. E eu nunca vou me esquecer de uma fala de uma das pessoas que estavam fazendo aquela apresentação, uma palestra. E essa pessoa ali à frente disse o seguinte, que o processo de containerização de carga, em 1986, ele dizia isso, era irreversível. E aquela frase ficou na minha cabeça durante algum tempo, e algumas pessoas onde eu estava localizado ali sentadas, elas disseram umas às outras, onde é que já se viu isso? No Brasil, container, esse negócio realmente não vai pegar aqui. E hoje a gente vê o que significa o container para o comércio internacional, para o transporte marítimo. Há algum tempo atrás, o foco do armador era principalmente o transporte marítimo. Mas hoje, devido à necessidade dos clientes, alguns serviços foram agregados a esse transporte marítimo, principalmente a parte terrestre, a parte logística, a parte de estufagem de container, a parte de transporte terrestre. Isso tudo agrega ao produto frete marítimo. Eu costumo dizer que o processo de recebimento ele não é uma atividade do departamento financeiro. Ele compõe todas as atividades dentro do transporte. E principalmente a área comercial ela é muito envolvida nisso. Eu costumo dizer que uma venda não é completa até que o valor do serviço seja recebido. Então, o time de vendas, o time comercial que conhece o cliente, que está ali no frente a frente, que está ali na rua e conhece realmente o cliente, ele é primordial nessa parte do processo. E agora você confere com a gente uma entrevista com o Thiago Soeiro. Ele é gerente-geral da AGL Transportes Internacionais e ele é um jovem empreendedor, um jovem executivo que com tão pouco tempo ele conquistou um espaço muito importante na área da navegação e você, com a sua experiência, com o seu trabalho, ele pôde passar para a gente realmente que é possível vencer. Na realidade, eu acho que tem 2 fatores primordiais. Um dos fatores é a questão acadêmica, onde eu era formado em educação física e acabei migrando para a parte da gestão empresarial, como eu fiz o MBA. Por outro lado, a educação física me ajuda bastante na parte de gestão de pessoas. Então, às vezes, as pessoas podem não perceber um pouco, mas a parte de educação física, a parte do esporte, ela acaba ajudando muito na gestão, no convívio com as pessoas. Então, acho que isso acabou me ajudando. Você tem exemplos do próprio Bernardinho, que ministra palestras aí pelo Brasil afora, onde a gestão de pessoas é muito importante. Outro ponto importante, eu acho que foi a minha dedicação, o meu esforço e a disponibilidade em aprender, em ajudar, em tanto desenvolver as coisas para a empresa, mas também me desenvolver pessoalmente para que eu pudesse estar evoluindo e estar apto a agarrar as oportunidades que apareceram ao longo desse tempo. Hoje, na realidade, a minha atividade eu acabo sendo um braço direito, estando muito próximo do dono da empresa, da GL Cargo no Brasil.
Então hoje eu tenho uma proximidade muito grande, a gente acaba em conjunto definindo as direções da empresa, as definições estratégicas de onde a empresa está caminhando. Em paralelo a isso, eu tenho as atividades operacionais, onde estão sob minha gestão, tanto na parte de importação e exportação, tanto marítima como aérea. Também a parte financeira, a parte contábil e também a área comercial, onde a gente acaba desenvolvendo novos negócios, novos parceiros. Então, acho que isso é muito gratificante para mim, tá exercendo uma atividade ampla, com vários segmentos, com várias direções, mas graças a Deus eu tenho um bom respaldo e as coisas têm andado bem. Com certeza, estar em Santos é um privilégio, estar no Brasil é um privilégio, o Brasil tem crescido bastante, está crescendo bastante e acredito que continuará nessa linha de crescimento, e eu acho que é importante nada mais para quem está na área de comércio exterior. Eu acho que Santos já representa um percentual muito grande do país na parte de agenciamento, de movimentação portuária. Eu acho que estar em Santos com certeza é um grande privilégio, com várias áreas, várias direções para o desenvolvimento, ainda precário em algumas questões estruturais, alguma questão nesse sentido de infraestrutura, mas com certeza com uma gama muito grande, com espaço muito grande para o desenvolvimento, para a criatividade e para o crescimento. E quanto ao recado para as pessoas, eu deixo atitude. Eu acho que essa palavra é uma palavra que eu levo muito na minha vida pessoal. Eu acho que atitude é uma coisa muito importante, seja dentro de casa com os familiares, seja na parte religiosa, seja na parte profissional. Eu acho que atitude é uma coisa muito importante na nossa vida. O não esperar o amanhã. Tudo que a gente pode fazer hoje, eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e fazer no exato momento e não esperar o amanhã para começar a agir. Quero agradecer você que esteve conosco durante todo o ano de 2012, agradecer cada entrevistado, agradecer cada empresa que nos recebeu, cada patrocinador, agradecer as empresas que abriram suas portas, os assessores de imprensa que compartilharam conosco as informações e proporcionaram um programa de conteúdo, um programa com informações sólidas, com informações que pudermos passar ao mercado marítimo, ao mercado portuário e enriquecer cada vez mais o currículo da nossa história. Quero agradecer cada entrevistado que se expôs, que esteve conosco, que apresentou a sua experiência, que compartilhou conosco a sua história, a sua carreira profissional e com isso abrilhantou esse programa de 2012. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero desejar a você um feliz ano novo, desejar a você um ano de vitória, um 2013 onde eu acredito que o mercado marítimo e portuário do Porto de Santos vai expandir cada vez mais e nós podemos, nesse momento, aproveitar a oportunidade de expansão para crescermos juntos, compartilhar informações. Quero convidar você também a conhecer o nosso portal, destaqueportuario.com.br. É um portal que estamos construindo, estamos evoluindo para que você tenha acesso semanalmente a novas informações, artigos, questões da área marítima, portuária e faça com que você conheça, acompanhe e facilite a sua vida para que você possa crescer no conhecimento marítimo e portuário. Obrigado pela tua audiência no ano de 2012 e eu espero que em 2013 seja um ano especial, seja um ano que a gente possa estar juntos. Você pode mandar uma mensagem para a gente nesse e-mail que está passando para você agora no GC e essa mensagem vai nos ajudar a construir programas, construir pautas, passar para você aquilo que você espera da gente. Que o programa Destaque Portuário seja realmente uma ferramenta útil para a sua vida, uma ferramenta útil para a sua empresa. Feliz ano novo para você, um 2013 cheio de paz, cheio de bênção. Que Deus abençoe a sua vida.